Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Dagmar Muzaki e vamos começar mais uma edição do Café com Muzaki. E hoje, a honra de ter Paloma Lima. Ela que é empresária, ela que é criadora de uma marca de maquiagens e ela que também é dona de casa e é digital influencer. Bem-vinda, Paloma, ao nosso Café com Muzaki. Oi, gente, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, do meu dia a dia. É um prazer, Dagmar, muito obrigada pelo convite. Vai ser incrível compartilhar com vocês um pouquinho, de empreender, da minha vida, da minha marca, de tudo que está envolvido aí, tá, gente? Então vai ser um prazer compartilhar com vocês. Então, conta pra gente quem que é a Paloma Lima atrás das redes sociais. Então, gente, além de amar empreender, eu sou esposa, dona de casa também, sou sonhadora, sou determinada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu corro atrás e faço, gente. Eu vou lá e faço. Não tem essa de deixar para depois, não. Eu faço tudo que tem que fazer. E eu gosto muito de inspirar as pessoas através do meu trabalho, gente. Para mim, isso aí é uma motivação. Paloma, e como que surgiu essa paixão pelo mundo da beleza, pelo mundo do encantamento que é visível, né? Porque existe encantamento não visível e a beleza é um visível. Como que surgiu essa paixão para essa área? Então, gente, eu sempre fui muito vaidosa, muito mesmo. Eu lembro que quando eu era pequenininha, minha mãe me emprequetava para ir para a escola. Eu sempre andava toda arrumada, gente. E aí eu fui crescendo, com isso de vaidosa e tudo. E aí, quando eu era adolescente, estava na minha fase de adolescência, eu lembro que na escola eu levava as coisas para fazer sobrancelha das minhas amigas na escola, fazia maquiagem das mães das minhas amigas também, eu ia na casa delas fazer maquiagem, ia de casa em casa fazendo unha, gente. Eu fazia muita unha antigamente, maquiagem também. Então, tudo isso me levou a gostar muito dessa área de maquiagem. Eu lembro que quando eu estudava, eu falava que eu ia abrir um centro de beleza, sabe? Eu sempre falei isso. E hoje estou aí com as lojas. Muito bacana. Então, a gente pode dizer que esse universo da beleza em qual você entrou foi uma brincadeira. Gente, foi. Foi indo aí com minha mãe me arrumar, gostar dessa área, de me maquiar, de fazer nas mãos das minhas amigas e também ser uma fonte de renda, Quando a gente está adolescente, a gente já quer ter o dinheirinho da gente. E aí, com isso de fazer na casa das pessoas e o pessoal me incentivar, que aí surgiu aí a vontade de mexer na área da beleza. Tá vendo, pessoal? Uma brincadeira que deu certo. Então, vamos falar agora, quando que depois dessa brincadeira surgiu a ideia do empreendedorismo? Então, eu casei, E aí eu trabalhava em uma loja de roupa. E o Júlio trabalhava na prefeitura, sabe? Ele era motorista. E aí eu fazia minhas maquiagens, continuei fazendo minhas maquiagens. Eu fiz curso, me aprimorei mais nessa parte, Comecei a fazer maquiagem profissional. E aí, gente, tinha uma loja que eu seguia no Instagram que vendia produtos de maquiagem com preço muito assim, baratex. E aí o Júlio sempre comprava pra mim. E aí, gente, era incrível. Era eu postar nas redes sociais, pras minhas amigas, eu vendia tudo muito rápido. Muito, muito rápido. Aí eu comecei a criar essa vontade, de vender. Eu falava que eu vendia até avião pegando fogo. E aí, a gente tem um casal de amigos, sabe? Que eles já estavam nessa área de empreender. Eles já tinham uma loja de roupa pequena e aí eles queriam abrir uma outra loja. E como eles sabiam que eu gostava de maquiagem, entendia mais dessa área, Eles me chamaram para abrir uma loja. Chamou eu e o Júlio, fez uma proposta para a gente abrir uma loja de maquiagem juntos. E aí foi assim, será que eu vou fazer? Será que não? Mas aí a gente foi e falou assim, não, vamos tentar. E aí a gente foi, pegou essa proposta e na mesma semana já apareceu o ponto pra gente e foi. E aí começou a área do empreendedorismo na área da beleza, gente. A gente abriu a nossa loja com eles de sócio. Mas aí como eles já estavam abrindo uma loja maior de roupa, aí eles não conseguiram dar tanta atenção para mais make. Aí foi aí que a gente comprou. Eu e o Júlio comprou a parte deles e ficou com a loja. E hoje a gente já tá com 3 lojas. Muito bacana. E nesse percurso, você teve o apoio do pessoal e que te incentivou. Lógico que
a sua brincadeira de infância virou um sonho e se passou a realidade. Mas a gente sabe que nada é muito fácil, né? Ao longo desse período, quais que foram os maiores desafios? Quando tudo é novo é difícil, né? A gente tem medo, mas o desafio mesmo no início foi ver o que meu público iria gostar, ter a confiança dos meus clientes, né? E também um desafio grande foi agora, recentemente, quando a gente foi abrir a loja em Barbacena, né, que em outra cidade. Questão de deslocamento, isso aí foi um desafio que a gente ficou pensando como que ia fazer, né, para estar sempre em outra cidade dando apoio na loja. E questão de colaboradores também, para que pudesse dar certo a loja, né? Então, isso foi um desafio. E esse desafio, ele te trouxe um aprendizado ou ele te motivou ainda mais a empreender? Me motivou ainda mais, porque a gente sabe que os desafios sempre tem, né? Sempre vai aparecer. Mas é com os desafios que a gente fica mais forte para enfrentar outras coisas, né? Então isso motiva a gente sempre a continuar. Muito bacana. E aí, através da loja, através do ramo de beleza, você começou a vender muito, muito, muito. E quando que nasceu a ideia da PL Beauty? Então, PL Beauty, gente, já nasceu há muitos anos atrás. Quando eu trabalhava com maquiagem, eu sempre tinha vontade de ter minha marca de maquiagem. Só que assim, nunca não, né? Na verdade, assim, não era o momento certo. E aí, quando eu abri a minha loja, a loja pequena, eu e o Júlio abriu a loja, eu continuei com o desejo de ter a minha marca, né? Porém, como eu disse, ainda não era a hora certa, porque eu queria ser um diferencial, não queria ser só mais uma marca de maquiagem, né? Até hoje, o que eu pensei mesmo quando eu fui lançar minha marca era ser uma coisa diferente, não ser só mais uma marca na prateleira, né? Eu quero ser um diferencial. E aí, isso já nasceu assim há muito tempo, desde quando eu abri a loja. E teve um dia que, olha que engraçado, teve um dia que chegou um gloss na minha loja, gloss de uma marca, sabe? E aí eu passei esse gloss e postei assim, chegou o gloss Paloma Bonitinha. Coloquei o nome do gloss, meu nome no gloss, sabe? E aí o pessoal foi lá na loja procurando, eu quero o gloss da Paloma Bonitinha, eu quero o gloss, e esgotou todos, vendeu todos. Falei, gente, eu tenho que fazer uma marca com o meu nome. E aí isso me incentivou ainda mais a querer ter a minha marca. E assim, não é fácil, não é da noite pro dia. Eu queria uma coisa assim que fosse diferente, fosse idealizada por mim mesmo, para que eu testasse, visse, né, o que meus clientes iriam gostar. E foi isso, foi assim que nasceu essa vontade de ter a minha marca. E já que veio essa vontade, como que hoje a Paloma consegue separar a Paloma dona da casa, a Paloma empresária, a Paloma dona de uma marca e a Paloma digital influencer? Não é fácil não. Não é fácil, é difícil, é muito cansativo, mas é gratificante ver que assim, meus clientes gostam, né, do que eu faço. E como é essa parte de ser influenciadora, eu acabo postando muito da minha rotina, posto lá na loja mesmo, né? Então, os meus trabalhos são tudo interligados um com o outro, né? Então, o que eu posto é meu trabalho. É eu estando na loja, é eu indo para São Paulo, é eu fazendo compras, fazendo pedido, dando dicas, fazendo tutoriais. Então, tudo tá ligado um com o outro. Então, assim, é cansativo. Às vezes eu queria mais focar nessa área de influenciadora, mas como eu tenho as 3 lojas, então, assim, não é nada fácil. Mas como eu sempre estou postando a minha rotina, então tudo se encaixa, então dá certo. Ô Paloma, então você, como digital influencer, você pode falar com a gente com propriedade. A rede social te impulsionou e te ajudou muito nesse trabalho? Sim, com certeza. Eu falo que quem não se atualiza fica para trás, né? E uma coisa que é, assim, de extrema importância para a gente, tanto eu como divulgando meus produtos e quanto na loja, é a internet. Tudo hoje em dia é internet, tudo. Então, assim, até uma dica que eu dou até para as empresas também, né? Focar na internet, gente, porque a maioria das vendas estão na internet. O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, mulher é atraída pelos olhos. A gente tem que postar. E uma coisa que eu falo também, que assim, é o que eu sempre fiz desde quando abri a loja. Ser a cara do meu negócio.
sabe? Que eu vejo que tem muitos empresários que têm vergonha, têm medo de aparecer. Mas se eu tiver vergonha de aparecer, como é que eu vou... Quem que vai divulgar para mim as coisas? Se eu não passar confiança para os meus clientes, como que eles vão comprar? Se eu não usar meus produtos, como que eles vão comprar na loja, entendeu? Como que eu vou passar uma confiança para eles? Então, eu não tenho que ter vergonha nenhuma, eu tenho que ser a cara mesmo do negócio, para quando a pessoa olhar para mim e falar assim, ó, é a da Mais Make, a Paloma da Mais Make. Então, eles vão sempre lembrar de mim. Então, tem que ser, tem que divulgar mesmo. Nosso marketing sempre foi muito pesado, eu posto tudo que chega na loja. Com relação à minha marca também, a gente fez suspense, divulgou, e é isso, tem que divulgar. Hoje em dia, tudo é internet. E pegando um gancho nessa resposta que você deu, como que você avalia essa questão do marketing com as suas parcerias? Eu acho que, assim, envolve muito, porque sozinha a gente não consegue nada, né? Então, quando a gente tem apoio de outras pessoas, parceiros, isso ajuda muito na questão de alavancar mais as vendas, de mais pessoas verem. Quanto mais falar de você, melhor. Então, assim, parceria ajuda muito, muito mesmo, em questão de vendas na loja, de conhecimento e tudo, né, gente? E ter amizade também é, assim, indescritível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, você pode falar hoje que a internet, ela te favoreceu demais. Sim. Mas que você também, com o seu lado positivo de ter a cara do seu trabalho, ajudou muito. Ajudou demais. E assim, eu acho que é uma das coisas que mais fez com que a Mais Make crescesse mesmo. Crescesse, que a gente expandisse para outras lojas, que a minha marca desse certo. Assim, a divulgação é de extrema importância. Existe algum momento assim que aumentou e te fez enxergar melhor a parte do empreendedorismo? Sim, olha, algo que ajudou muito, que foi bem marcante, quando a gente abriu a nossa loja pequena, eu lembro que aqui em Carandaí tinha uma loja muito grande de cosméticos, sabe? Que ela era até de inspiração pra gente. E aí, eu lembro até que quando a gente foi fazer a vitrine da loja pequena, a gente passou do lado de fora dessa loja e a gente falou assim, nossa, eu vou me inspirar nessa vitrine, eu vou fazer lá na nossa loja. E a gente fez. E aí passou, a gente continuou trabalhando, a gente abriu a loja, a gente mudou o ponto, né? Foi pro centro, abriu uma loja maior, continuou trabalhando, sendo persistente. E aí essa loja que a gente achava, assim, tinha uma inspiração, né, por ela, foi colocada à venda. E aí eu e o Júlio conseguimos comprar essa loja. Foi aí que a gente abriu a nossa segunda loja aqui na cidade, né? E aí eu pensei, assim, depois que a gente conseguiu, como que a gente não pode desistir de nada que a gente quer, né? A gente não pode parar, não deixar o medo parar a gente, porque se eu e o Júlio tivesse medo de comprar essa loja, a gente não teria ela hoje em dia, né? Então, assim, não ter medo mesmo, sempre persistir que dá certo. Então, como se diz, você não teve medo? Não. Arregaçou a manga da blusa Trabalhei bastante. Foi trabalhar bastante. Exatamente. E qual o conselho que você dá para as pessoas que hoje sonham também em sair lá de fazer a unha dentro de casa por brincadeira, de fazer uma maquiagem na mãe brincando, para virar uma empreendedora de sucesso? Então, eu falo assim que não pode desistir e não pode deixar o medo paralisar, né? Porque se a gente deixar o medo paralisar, a gente não vai saber se vai dar certo. Por exemplo, no meu caso e do Júlio, né? Se a gente ficasse com medo no início de abrir a loja, a gente não ia saber se ia dar certo. A gente não ia ter 3 lojas hoje em dia, eu não ia ter minha marca de cosmético, né? Então, assim, não ter medo, claro, que com o pé no chão, fazer conta, né? Porque não é só ir abrindo em qualquer esquina e ver se vai dar certo. Não, tem que ter o planejamento, com certeza, né? Não é só porque você tem um sonho que você já vai, vou abrir ali uma loja. Não, tem que ter o planejamento. Mas não ter medo, porque eu sei que muita gente hoje em dia não faz outras coisas por medo, né? Medo de achar que vai dar errado, mas com planejamento, com persistência, muito trabalho duro, dá certo. E eu do lado de cá, é claro que eu vou fazer uma pergunta que todo mundo ali também está perguntando. Qual é o próximo passo da Paloma? Então, eu quero muito lançar outros produtos, né? Recentemente eu fui na fábrica já fiz várias reuniões e assim,
Não posso falar que é um spoiler, né? Mas assim, tô muito ansiosa. Vai ser assim, bem próximo mesmo. A gente já tá com os produtos em andamento, já tá na produção. E vem aí, aguardem, vem aí. Olha, eu consegui arrancar bem pouquinha coisa, Vem aí, mas até mano. no final aqui, de repente, a gente consegue mais alguma coisa. Vai vir, Qual é um outro sonho da Paloma? Então, um outro sonho meu é que minha marca seja reconhecida por todo o Brasil. Escreve aí, manas, que vai chegar esse momento. E ao longo desse tempo todo você foi inspirada, né? E onde você buscou inspiração para isso de hoje? Então, uma inspiração é minha família, né? Mulheres que lutam todos os dias, diariamente, pelos sonhos, né? Isso aí motiva a gente a continuar. Bacana. Todo mundo tem ou uma música, ou um livro, ou uma pessoa que marcou a vida. No seu caso? No meu caso, uma pessoa que marcou muito a minha vida foi minha sogra. Apesar dela não estar aqui mais, mas ela sempre mostrou pra gente que a gente não deve desistir, sempre persistir, porque apesar de tantos problemas que ela teve, que ela passou, né? Todo mundo que conheceu ela sabe que ela tinha uma alegria contagiante. Quem teve o privilégio de estar com ela sabe que ela nunca desistiu, gente. Ela tentou até a última respiração dela, né? Então, assim, ela sempre motivou a gente a continuar. E é isso que eu faço hoje em dia, não desistir nunca. Agora, eu te falo que, assim, sem sombra de dúvidas, esse bate-papo nosso, eu acredito que vai influenciar alguma pessoa que está do lado de lá a empreender, a ser uma pessoa de sucesso. O que você, como uma pessoa de sucesso já, pode falar para quem está assistindo? Então, é uma mensagem, né, que eu falo para todo mundo, como eu já disse, para não esperar o momento perfeito, começar com o que a gente tem, ser constante e nunca deixar o medo ser maior do que a nossa vontade de fazer dar certo, né? Uma frase que eu ouvi um dia, até de uma blogueira mais famosa que eu sigo no Instagram, que tem até uma marca de maquiagem também, que ela disse que pra gente nunca desistir, né? E que nada é tão seu quanto o seu sonho. Todo mundo pode tirar tudo que você tem, tudo, menos o seu sonho e sua vontade de fazer dar certo. Então, se você tem vontade de ter alguma coisa, de ter um empreendimento, enfim, gente, não desiste, não deixa que o medo te paralise, porque se você deixar, como eu disse, a gente não vai saber se vai dar certo, né? Então, com planejamento, vai lá, gente, vai dar certo. Só que tem que, assim, arregaçar as mangas e fazer dar certo também, né? Paloma, então para finalizar, eu abro espaço para você falar com o pessoal da rede Rádio Muzak e mostrar para eles que tudo é possível quando se quer. Exatamente, gente. Eu quero muito agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu quero muito que essa entrevista possa chegar até você e inspirar cada uma de vocês. Não só mulheres, mas todo mundo que tem vontade de ter um empreendimento, para não desistir, colocar a mão na massa mesmo, porque sucesso não é da noite para o dia, né? É uma constância, é o que você faz cada dia, todos os dias que você dá de si. Então, assim, sucesso vem porque a gente trabalha bastante. Como eu disse, não é da noite para o dia. Olha só, eu e o Júlio já tem praticamente 8 anos quase de loja. E, como eu disse, não foi tipo da noite para o dia, foi com muito trabalho. Então, é um incentivo para todos vocês a não desistir, não ter medo, colocar a mão na massa que dá certo. E eu espero muito que vocês tenham gostado e que essa entrevista seja de inspiração para todos vocês. Muito obrigado, Paloma. Eu que agradeço. E é isso aí, a gente está finalizando aqui mais um Café com Muzak. Eu não posso deixar de agradecer de forma alguma a CN Telecom, que é a nossa patrocinadora desse quadro, e também a Replay Produções, que faz toda a estrutura desse vídeo chegar até você. Muito obrigado. Paloma, muito obrigado então da sua participação. Então, um simples presente, mas que com certeza você vai lembrar de um Café com Muzak por muito tempo. Com certeza, Lembra pelo lado positivo do Café com Muzak. Com certeza, muito obrigada. Obrigadão mesmo. Fiquei muito feliz.